Ó, nós aqui outra vez, não é isso? Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta para tratar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana. Fechamos o bloco passado falando algumas funções, outras demais funções que a comissão tem. Entre elas, a principal é receber a petição. Vamos ver como é que funciona esse negócio dentro dela. Vamos entender como é que eu faço para protocolar lá. Qual os requisitos que é necessário para preencher para protocolar lá. Vamos entender isso aí no próximo slide ali, que a gente já começa chamando de importante. Veja só, o importante é que é o grau que mais cobraram em prova até hoje, que a gente já viu, é o grau que é importante, coloca até em destaque. Olha só, para que uma petição contenha denúncia ou queixa de violação da Convenção dos Direitos Humanos, e dos direitos humanos, melhor dizendo, seja aceita pela comissão, é necessário que ela preencha os seguintes requisitos. Ela quem? A petição, né? Letra A, que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna. Veja, jurisdição interna do direito interno. Então, no caso, e de acordo com os princípios do direito internacional, geralmente reconhecido. Então, veja, teria que esgotar, quero eu, brasileiro, Luciano, do Brasil, brasileiro, quero eu apresentar uma denúncia contra o Brasil, lá perante a comissão. Eu tenho que esgotar os recursos da jurisdição interna. Você tem que esgotar, tem que o caso transitar em julgado lá no Supremo. Olha só. Letra B, que seja apresentada dentro do prazo de 6 meses, a partir da data em que o presumido prejudicado, eu, Luciano, presumido prejudicado, em seus direitos tenha sido notificado a decisão definitiva. Veja os dois que, gente, não é um ou outro, é tudo. Primeiro ali que falou, tem que transitar em julgado. Segundo, tem que ser o prazo o quê? Depois de transitar, você tem um prazo máximo de 6 meses para comprar uma passagem de avião, inclusive, e levar até Washington, porque o Washington que fica a comissão. Lembre-se que a comissão é em Washington e a corte é na Costa Rica. Até isso para ajudar, certo? A Costa Rica mais longe, mais perto, né? Muito bem, é isso. Então, primeiro requisito. Segundo, vamos agora o terceiro requisito, letra C. Que a matéria da petição ela não esteja pendente de outro processo de solução internacional. Veja, o que quer dizer isso aqui? No processo civil, a gente tem costume dizer aqui, chamar isso aqui, né, ou até mesmo no processo penal, litispendência. Olha só, litispendência. A matéria não está pendente de outros processos de solução internacional. O que está querendo dizer? Não tem outro tribunal internacional, não tem outra comissão internacional analisando aquele caso. Que se tiver, deixa eles analisarem. Não, então tem que comprovar que não há. Então, primeiro, esgotar a jurisdição interna, no caso do caso chegar até o Supremo, depois que ele decidir definitivamente, tem 6 meses para recorrer até lá, levar até a petição, e tem que comprovar, inclusive, que nenhum outro tribunal ou corte está analisando, internacional, esteja analisando esse caso. E olha a letra D. Diz lá, né, agora mais procedimental, que a petição contém o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio, a assinatura da pessoa, ou pessoas, ou também dos representantes legais da entidade que submeter a petição. Muito bem. Aí me pergunto, né? Vamos fazer uma perguntinha aqui, depois a gente avança o slide. Estou voltando. Professor, esgotar os recursos da jurisdição interna. Letra A. Veja, e o caso da Maria da Penha? Maria da Penha sofria a violência doméstica, o marido dela batia nela. E aí ela entra com uma ação judicial, a ação fica lá não sei quanto tempo, né? E fica lá. Né? Fica lá. Opa. Fica lá no juiz, cozinhando, ele procrastinando. Passam quase 10 anos, é isso mesmo, precisa acordar porque é muito tempo. E não tem solução do caso dela. Procrastinando. Como é que ela cumpre o requisito A? Como é que ela cumpre esgotar os recursos da jurisdição interna? Como é que ela cumpre? Tem alguma válvula de escape? Tem alguma exceção? Tem. Olha o que diz agora. As disposições das alíneas A e B. A B é que fala dos 6 meses. E a é que fala de esgotar os recursos da jurisdição interna. As disposições das alíneas A e B não se aplicarão quando? Veja agora. Olha o último, para a gente fechar o caso da Maria da Penha, da senhora Maria da Penha. Não se aplicarão quando houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. Ei, você quer que eu espero mais o quê? A mulher já tinha ficado paraplégica. Vai ficar o quê? Tetraplégica? Vai ficar... morrer para depois levar a comissão? Não precisa mais. O direito é assegurado agora. Então veja, o que está falando lá?
as alíneas A e B, que a linha A não precisa esgotar a jurisdição interna, e linha B nem respeitar o prazo de 6 meses, não se observarão quando, primeiro hipótese que eu vou colocar ali, houver demora injustificada, vai comigo para o slide, sobre os mencionados recursos. Que mencionados recursos? Recursos que ela teria que interpor, esgotá-los. O que mais que não vai ser aplicado? Se não existir na legislação interna do Estado, não é o caso nosso, que se tratar o devido processo legal. Não é o caso, poderia pegar um país que não tem processo legal e aí falar, olha, não tem como esgotar porque não tem um processo legal para a proteção dos direitos ou que se alegue violados. Outro, não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos do seu interno. Até tem um processo legal, mas ele não permitiram que ele se socorresse dos seus direitos. Ou houver sido impedido de esgotá-lo. Aí, portanto, são 3 válvulas de escape para não se aplicar a linha A e a linha B. Quem é que analisa isso? A comissão. O que mais? A comissão vai declarar inadmissível toda petição que não preencher algum dos requisitos mencionados. Vai declarar inadmissível aquela petição que não expuser fatos que caracterizem violação dos direitos garantidos nessa convenção. Que direitos? Falamos lá. Violou o direito direitos políticos, por exemplo. Estava garantido. Lembrando que os direitos econômicos, sociais e culturais não foram enumerados na Convenção Americana. O que mais? Ela vai declarar inadmissível, vai dizer que é inepta, né? Se, pela exposição do próprio peticionário do Estado, for manifestamente infundada a petição, a comunicação é infundada, não tem prova, não tem elemento. E também vai ser inadmissível se for substancialmente reprodução de petição ou comunicação anterior, já examinada pela comissão ou por outro organismo. Lembra que eu falei da litispendência? Litispendência é aquele negócio que, já tem uma petição correndo, já está lá, deixa eles analisarem primeiro. E aqui está falando, inclusive, que já foi analisada e entendeu que não houve violação. Então é inadmissível. Diz lá que a petição é inepta para nós aqui no direito civil, processo civil, e aí diz lá que é inadmissível. Vamos continuar. Processo, como é que funciona lá? A comissão, ao receber a petição, a comunicação, na qual se alegue a violação de direitos humanos, procede da seguinte forma. Veja, eu, Luciano, tive direito violado. Tem como chegar até lá? Como? Se for o caso, não tem condições de bancar o advogado, não tem como de fazer, ou eu mesmo posso fazer, né? Não estou precisando de advogado. Mas o advogado saberia esses pormenores. Mas como é que eu faço? Não tem como? Pede para a Defensoria Pública da União. É um exemplo. Está aí para isso. Ajudar os reconhecidamente pobres. De que modo, então, que procede? Primeiro, se reconhecer a admissibilidade, veja que ela não admite nessas 4 hipóteses. Se ela reconhecer que é admitido, ela vai, e além disso, cumprir aqueles outros requisitos, tem que esgotar a jurisdição interna, o prazo de 6 meses, admitiu, ela solicita informação ao governo do Estado ao qual pertence a autoridade apontada como responsável pela violação alegada. Ela vai mandar uma carta para o Brasil, então. Olha, uma carta, uma comunicação, que seja. Quero informações. Estão falando que você violou direitos humanos. Quero saber como é que foi. As referidas informações devem ser enviadas dentro de um prazo razoável, não diz qual, que é fixado pela comissão ao considerar as circunstâncias de cada caso. Porque tem casos e casos, pode ser que caso demande mais urgência. Letra B. Recebidas as informações, recebeu, mas o país não mandou, ou transcorrido o prazo fixado sem que elas tenham sido recebidas, verificará se existem ou subsistem os motivos da petição ou comunicação. No caso de não existirem ou não subsistirem, manda fazer o quê? Arquiva. Manda lá para o arquivo. Muito bem? O expediente. Letra C. Pode também declarar a inadmissibilidade ou a improcedência da petição ou comunicação com base em uma informação ou prova superveniente. Veja só, até o momento não tinha, mas depois que mandou, não veio a resposta do tal, ou veio a resposta, mas ela depois descobriu uma prova superveniente que veio depois daquele fato, e por essa prova superveniente ele entendeu que não havia base para proceder, e aí ele pode mandar, eventualmente, também arquivar. Agora lá, se o expediente não for arquivado, e com o fim de comprovar os fatos, a comissão procede, com o conhecimento das partes, a um exame do assunto exposto à petição na comunicação. Se for necessário e conveniente, a comissão procede a uma investigação para cuja eficaz realização solicitará, e os estados interessados lhe proporcionarão todas as facilidades necessárias. Se for o caso, meus amigos, vem aqui comigo, ela pode querer, inclusive, fazer visita in loco. No caso do Brasil, não se esqueça que a visita in loco, está ali no slide, ela depende de uma autorização expressa do governo brasileiro. Ok? Mas é isso. Então ela começa a analisar o fato. Ok, vamos avançar. Então, olha, o governo do Brasil fez a declaração interpretativa. Assim, para o Brasil, a investigação da comissão ela não inclui o direito automático de visita, a não ser que tenha anuência expressa da nossa parte.
Pode pedir aos estados interessados qualquer informação pertinente, recebe se for solicitado, disposições verbais ou escritas que apresentarem, pode ser por verbal, eventualmente. Letra F, ele põe-se à disposição das partes interessadas a fim de chegar a uma solução amistosa do assunto. Vamos sentar numa mesa, negociação, vamos negociar. Não é para indenização. A proposta que não é indenização, é para evitar, para parar a violação de direitos humanos. E se chegar a uma solução amistosa, a comissão redige um relatório e encaminha aos peticionários. Quem que é peticionário? A parte, eu, Luciano, e os estados partes que estavam lá sendo violados, que estavam alegando violação. Manda lá um relatório. E, posteriormente, esse relatório é transmitido ao secretário-geral da OEA. Veja, então chamou as partes, fizeram a negociação, olha, vamos parar de violar e tal, então manda uma comunicação escrita para a parte que fez a solicitação, manda uma comunicação escrita para o estado e comunica isso à OEA. Muito bem? Avancemos. Se não chegar a uma solução amistosa, que é o que mais acontece lá, e dentro do prazo que for fixado pelo estatuto da comissão, ela vai ter um estatuto, não é o caso nosso que a gente não está estudando isso, esta comissão redigirá um relatório no qual exporá os fatos e as suas conclusões. Se o relatório não apresentar no todo ou em parte o acordo unânime dos membros, são quantos lá mesmo? 7. Se não for unânime, qualquer deles pode agregar ao referido relatório seu voto em separado. E o relatório será encaminhado aos estados interessados, aos quais não será facultado publicá-lo. E ao encaminhar o relatório, a comissão pode formular as proposições e as recomendações que julgar adequada. Então quer dizer que ela não condena? Ela não é corte. Ela recomenda. Faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Se ela não fizer, ela simplesmente pega o relatório dela e encaminha para quem? Para onde? Para onde? Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Importante. Em casos, pode ir lá comigo, em casos graves e urgentes, pode inclusive ser realizada uma investigação mediante um prévio consentimento do Estado, em cujo território se alegue haver sido cometida a violação, tão somente com a apresentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os requisitos formais de admissibilidade. É o que a gente comentou, né? Aquela visita em loco é possível, tá? Em casos graves e urgentes é possível fazer isso daí. Bom, e para fechar aqui a nossa aula, vamos falar um pouquinho da Corte. Falamos já várias coisas dela, falamos que a Corte não está vinculada ao OEA, falamos que a Corte tem duas competências, contenciosa e consultiva, e falamos principalmente que a Corte, para fazer parte dela, nós temos que obrigatoriamente assinar uma cláusula, cujo nome é cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. É uma coisa que poucos alunos pensam, né? Professor, bem, entendi, tudo bem. A obrigatória. Entendi, tudo bem. Olha só. A comissão ela propõe recomendações, né? Faz proposições e recomendações. Se o cara não respeitar, se o país não respeitar, ela encaminha para quem? Para a corte. E se o país não fizer parte da corte? Aí não encaminha, né? Porque não faz parte. E, tal qual a gente falou lá, nos casos de extrema gravidade e urgência, que ela também pode atuar. Quando se estiver diante desses casos de gravidade, extrema gravidade e urgência, e se fizer necessário para evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos que estiver conhecendo, ela poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. Ela pode adotar as chamadas medidas provisórias. E ela não fala quais são, mas poderá. E se tratar de assuntos que ainda não estiveram submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da comissão. Não chegou até lá o pedido ainda, mas a comissão pode eventualmente remeter o caso à Corte. Muito bem? Importante. A sentença que proferida pela Corte deve ser fundamentada. Ela é definitiva e inapelável. Que definitiva e inapelável? Me explique. Não cabe recurso. Acabou a decisão dela, não tem como recorrer. Cumpra-se. Certo? E se inclusive falar para pagar, tem que pagar. Se falar que tem que mudar a lei, tem que mudar a lei. Ela condena. Por isso que é melhor, antes de chegar na Corte, atender à recomendação da comissão. Lembre-se que só chegou até a Corte porque passou pela comissão. Ou o Estado parte levou lá. E admite-se, diz lá, pode ir lá comigo, unicamente, se for o caso, um pedido de interpretação, num prazo de 90 dias. É aquele tal dos embargos de declaração aqui no Brasil, após a notificação de sentença. Mas não é para modificar, não teria um efeito modificativo,
Atenção, a sentença da Corte deve ser notificada às partes, no caso, e transmitida, melhor dizendo, aos Estados partes da Convenção Americana, todos vão ter acesso. E nas hipóteses de inexecução da sentença, não cumpre a sentença, a Assembleia Geral da ONU, de maneira especial e com as recomendações pertinentes, ela indica os casos em que o Estado não tenha dado cumprimento à sua sentença. Na verdade, o caráter qual é mais aqui? Não cumpriu a sentença da Corte? Vai passar vergonha perante a Secretaria-Geral da OEA. O que você faz? Falta, né? Não manda seu embaixador lá. Enfim, essa é a proposta nossa aqui. O que acontece? Se não respeitar o que a Corte determina, você então passa vergonha perante a reunião da OEA. Muito bem? Para fechar o nosso bloco, você vê que uma parte aqui no final ele trata que a parte da sentença que determinar a indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para execução de sentença contra o Estado. Aí vem a perguntinha, execução da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Veja, uma sentença que é proferida pela Corte, ela precisa ser homologada pelo STJ para ter validade no Brasil? Porque quando você pega lá o artigo 105 do Código Civil, diz assim, ó, Constituição Federal, melhor dizendo, compete ao STJ processar e julgar originariamente a homologação de sentença estrangeira. A pergunta que eu fiz é, qual é? Precisa que esta sentença proferida para a Corte ela seja homologada pela STJ para ter validade? Olha a resposta. O entendimento é que, por se tratar de uma sentença internacional, a grande diferença de sentença internacional para sentença estrangeira, a sentença proferida pela Corte Interamericana, ela prescinde. O que significa prescindir? Ela dispensa a homologação pela STJ. Basta a execução perante uma vara federal. Tá certo? Então ela dispensável. Muito bem. Não é necessário que uma decisão da Corte de Direitos Humanos seja internalizada por meio da homologação de sentença estrangeira. As decisões da Corte têm eficácia e aplicabilidade imediata no ordenamento interno brasileiro. Basta fazer o quê, então, com a sentença? Pega e leva para um juiz federal executar. É o que falou lá atrás. Não precisa pegar ela e mandar lá para o STJ. Já que, inclusive, ela vai ser proferida até mesmo em português, que são os 3 idiomas falados nas Américas. Inglês, português e espanhol, reconhecidamente. Não que não tenha mais reconhecidos, mas são os mais falados, melhor dizendo. E olha aí, para fechar a atenção, uma decisão, uma nota de rodapé aí do nosso doutrinador Mazzuoli, do nosso querido Mazzuoli, que a gente trabalha muito com ele, né? Segundo a nossa concepção, ele dizendo, as sentenças proferidas por tribunais internacionais dispensam homologação pela STJ. No caso específico da sentença proferida pela Corte, não há que se falar na aplicação da regra contida no artigo 105.1, inciso I, introduzida pela emenda constitucional 45, repetida pelo artigo 483 do CPC, que dispõe que a sentença proferida pelo tribunal estrangeiro não terá eficácia no Brasil, senão depois homologado pelo Supremo. Hoje não mais Supremo, hoje STJ. Sentenças proferidas por tribunais internacionais, olha o que ele fala, não se enquadram na roupagem de sentença estrangeira, a que se refere dispositivos citados. Por sentença estrangeira, se deve entender aquela proferida por um tribunal afeta a soberania de determinado Estado, e não é emanada de um tribunal internacional que tem jurisdição, inclusive, sobre os Estados. Então, fechando aqui, meus amigos, não é necessário que uma decisão da Corte ela seja internalizada por meio de homologação de sentença estrangeira. Não é. As decisões da Corte, veja aí, têm eficácia e aplicabilidade imediata no ordenamento. Então, esse artigo 105, nesse caso da Corte, faz até um X. No caso da Corte, Que Corte? Interamericana de Direitos Humanos. Ele não precisa homologar pela STJ. Por que ele não precisa homologar? Porque a sentença já vem quase que homologada. O Brasil não foi lá e assinou aquela cláusula da faculdade de jurisdição obrigatória? A partir do momento que ele assinou, ele já se comprometeu a cumprir as decisões da Corte. Então, essa sentença que chega, para nós, ela pode ser executada direto por juiz no que tange as questões pecuniárias. Veja, para fechar. Quando é que se aplica, então? Não, pode ser comigo. Quando é que se aplica, então, o artigo 105? Uma sentença que vem da Alemanha para nós, por exemplo, uma sentença estrangeira. Ela tem que ser homologada lá para a STJ. Muito bem? É isso, meus amigos. Esse é o nosso estudo da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. 3 blocos aqui, muito assunto, sei. Você tem que sempre tomar cuidado. Tudo que nós tratamos aqui é muito comum de cair em prova, certo? Por que a decisão, então, da Corte Interamericana não precisa ser homologada? Porque há entendimento de que essa sentença, ela, na verdade, é uma sentença de uma corte internacional e não de um outro tribunal de um outro país. Não é desconhecido para o Brasil. O Brasil reconhece, o Brasil foi lá e assinou assinou a cláusula dela e tem que respeitar. Muito bem, ficamos por aqui. Desejo a você sucesso nos seus concursos, nos seus estudos. A gente tem também questões de direitos humanos específicas que tratam desse assunto. Fique sempre atento aí no site e acompanhe nós tanto nas redes sociais também,
quanto aqui pelo próprio site do Gran Cursos Online. É um prazer estar com você na sua casa. Até uma próxima vez. Sucesso. Tchau.